Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui com o tão esperado podcast da Pharmacel que volta com tudo aí e com dois convidados ilustres. Vamos lá. Hoje, nosso convidado é um nome de peso no mercado de consórcio. Com mais 7 anos de experiência, ele já passou pela Embracon, onde foi o vendedor, supervisor e referência em performance. Atualmente, ele lidera a sua própria empresa oferecendo consultoria completa personalizada, da simulação até a contemplação, ajudando pessoas no Brasil todo a realizar seu sonho. Senhoras e senhores, ó, com vocês, Gelisael Carvalho. Fala pessoal, boa tarde. É isso É um aí. prazer estar aqui participando, contar um pouquinho da minha história aí. Eu creio que vai ser um bate-papo legal. Fechou, tamo junto. Nosso outro convidado é empreendedor raiz, que saiu do zero e construiu um grupo MG, que vende mais de 1 milhão por ano. Hoje, além de empresário, ele é mentor de empreendedores e criador do canal Papo de Money, onde compartilha estratégias reais do que vive no dia a dia. Com vocês, Marcel Gastardelli, é isso mesmo? Marcelo Gastardelli, gratidão, Júnior, obrigado pela oportunidade. Espero passar muito conhecimento aí pro pessoal. Vamos pra cima aí, que esse podcast agregue muito pra gente que tá assistindo. É isso aí, tamo junto. Obrigado pela presença de vocês. Hoje é um bate-papo, tá parecendo, como que é aquela... quando os políticos lá vão fazer Uma a apresentação. comitê. a sabatina lá, sabe como disputa? Não, aqui é só um bate-papo. É um bate-papo Nossa, descontraído. Ninguém Tranquilo, disputando tranquilo. contra ninguém. Descontraído. Não é querendo ser ninguém melhor que ninguém, não. A gente quer só se conectar aí com o pessoal. É isso aí, entre amigos e vamos pra cima. Isso aí. É isso aí. Então aqui o tema de hoje, o tema desse nosso encontro aqui é um bate-papo maneiro, descontraído, mas o tema aqui é de vendedor a empresário. Eu já conheço bem vocês, Gelisael, pode chamar de Ded, né? Entende? Pode ser? É. E eu chamo você de Juninho. Ah, não, tranquilo. Marcel é Marcel mesmo. Então, só para o pessoal não se perder aí, de vez em quando tem um. Vamos falar pelo apelido, não tem problema não, né? É, até porque estamos entre amigos aqui, a gente vai ser o mais natural possível, né, Gil? É isso aí. Então, vamos lá, de vendedor a empresário. Vou começar com o Gelisael. Beleza? Então, se apresenta o pessoal, já que eu te apresentei, mas faz você a. Então, pessoal, eu sou o Gelisael Carvalho, eu atuo no mercado de consórcio há 7 anos já. Eu sou conhecido como o cara do consórcio, tudo sobre consórcio é comigo. Perfeito. E você, Marcel, se apresente já. Apresentei você, fiz a introdução aí, mas fala você um pouquinho do que você faz, quem é você. Eu trabalho como empresário. Eu lidero um grupo de empresas onde a gente vende muito, igual você mesmo falou, e estamos cada vez mais agregando para a sociedade. Então, tem muita coisa para falar ainda para vocês aí. Fechou, tá bom. Então, eu queria saber de você, Gelisael. Fala aí, nessa sua história aí, nessa trajetória, em qual momento você percebeu, eu estou no lugar certo, agora eu consigo viver do meu negócio? Qual foi o momento que você sentiu isso mesmo? Quanto tempo você já estava trabalhando para você mesmo, que você conseguiu notar isso? Conseguiu ter certeza que está no lugar certo? Cara, No Júnior, caminho certo. o que acontece? Porque a gente tem que superar o processo. O processo, o começo, eu entrei e não tinha carteira nenhuma de gente. Então, até eu criar minha carteira mesmo e falar, cara, hoje eu vivo bem no consórcio e eu quero o consórcio para sempre na minha vida, foi depois de 2 anos atuando como vendedor. Aí eu falei, isso é para mim, porque foi o momento que eu criei minha carteira e me consolidei, entendeu? E fiquei tranquilo no mercado e é isso. Então, depois de 2 anos atuando, que você falou, não, agora eu consigo viver disso. Agora, depois de 2 anos, então. É o momento. Então, assim, às vezes a gente pensa, né? Por mesmo você estando no ramo, você estando já atuando, parece que só foi uma transição assim, já tenho uma carteira, já tenho tudo, já tô com a galera aqui, agora só vou trabalhar para mim. Mas não foi isso. Teve todo um Um processo. período aí, né? E o processo inicial é doloroso. Tem muita gente que não quer suportar. Já acha que já vai começar, já vai chegar arrebentando, e não é assim. Primeiro tem que superar o processo para ter o sucesso. Né? Perfeito. Sim. Marcelo, e você? Então, eu comecei vendo a loja como uma renda extra, né? Eu não via a loja como algo a mais, como uma profissão. Para mim era só uma forma de ganhar dinheiro. E foi assim que eu vi que eu estava errado, porque eu fazia faculdade, eu era estagiário, recebia R$ 1.800 por mês, e aí eu tive que optar, né? Entre largar essa zona de conforto ou ir desafiar. E foi onde eu fui me desafiar. E minha filha, minha esposa estava grávida da minha filha, e eu tive que arriscar. E foi onde eu arrisquei e vi que foi a melhor decisão da minha vida, porque
Minha filha nasceu, logo em sequência, as lojas começaram a dar certo, e aí foi o que eu vi que eu tava fazendo, botava o que eu amava, que eu nasci pra isso, entendeu? Nasci pra entender. Esse foi todo esse desafio nessa transição, mas o momento ali do período, pelo que eu entendi, você só estudava? Então, eu fazia faculdade de engenharia civil, eu passei pra Federal de Santa Catarina, e aí eu morava em outro estado, só que aí teve a pandemia. Aí na pandemia eu vim pra São Paulo e continuei estudando online, só que o meu estágio aqui em São Paulo. Aí eu fazia faculdade e tinha um estágio, só que eu comecei a loja online na pandemia, a loja virtual. E onde você ganhava dinheiro aí, nesse estágio? É, O no único dinheiro que você tinha era desse estágio. o dinheiro que eu ganhava era do estágio e o governo pagava aí uns R$ 1.000 por mês, R$ 600 por mês pra eu estudar. Então era a única forma de renda. Aí eu comecei a ver como que eu vou ser pai e vou me sustentar com isso, cara. Vou sustentar minha família com isso. Aí eu tive que decidir começar a vender. E foi a melhor escolha que eu E fiz. você começou a vender o quê? Antes eu vendia tênis, aí de tênis a gente começou para acessório e roupa, aí de roupa foi para prata, e aí foi E cada nessa vez hora que mais. você vendeu, qual foi o período, o tempo que começou a dar certo mesmo? Ó, Você começou a vender já? Não, no começo é muito difícil. No começo minha loja era uma garagem, era uma casa abandonada minha loja. Então, tipo, no começo eu vendia muito pouco. Porém, por que eu vendia pouco? Porque eu tinha um estágio, eu fui levando o estágio da loja até 2021. Comecei em 2020, na pandemia, até 2021. Foi final de 2021, abri uma loja numa garagem abandonada. Comecei meus primeiros ali 5, 6 mil. Falei, nossa, tá fazendo dinheiro com roupa, hein? Qual período? Final de 2021. Não, Então eu mas- comecei em 2020, fiquei um ano inteiro pelejando. 2 anos, na verdade. Fiquei em 2020 e 2021, 2 anos pelejando. Aí eu vi meu primeiro pão do iceberg, só que eu só comecei a ver mesmo ali no meio de 2022. Então foi 2 anos também pelejando, batalhando, pra eu ver que não é isso, cara, é isso. Eu larguei tudo, larguei faculdade, larguei estágio em 2022 e segui o que eu amava, que era vendas, empreendedorismo. Então já mantém o microfone aí que eu já pergunta já pra você de novo. Pode falar. Você já pensou em desistir e o que te manteve aí, né? Segurou? Cara, no começo eu pensei muito em desistir. É difícil, nada é fácil nessa vida, nada vem fácil. Porém, uma coisa que a gente não tem muito no começo é constância. A gente quer fazer pouco e ter resultado rápido. E isso acaba sabotando nosso cérebro. Então eu vi que eu teria que ter constância. Porque eu tinha começado o canal no YouTube, tinha começado faculdade, estágio, não tinha terminado nada. E aí foi onde eu fiquei, se eu ficar fazendo pouquinha coisa ao meio tempo, eu não vou ter resultado. E aí quem me segurou pra eu não desistir foi a Giovana, minha esposa. Sua esposa? Ela, se ela estiver assistindo aí, um abraço, amor. Te amo muito. Ela no começo, ela segurou muito, querendo desistir. Como você vai vender se você não tá postando? Mas eu posto só de desânimo, postar ninguém compra, o pessoal só vê, não sei o que. Não vai ser fácil, vai ser difícil. E ela me ajudou no começo, ela começou a fazer as fotos, começou a postar, me ajudar, lá no quarto da casa dela. E aí virou o que virou, cara. Bacana. E você, Ded? O que acontece? Comigo não teve esse processo que isso não era para mim. Porque contando a história, como que eu entrei no consórcio? Eu trabalhava numa empresa, eu era ajudante de motorista. Eu estava até olhando minha carteira de trabalho esse dia, eu estava dando risada. Tava lá, o salário por hora, 4,53. Aí, antes de eu entrar no consórcio, teve meu irmão que entrou primeiro que eu e ele me convidou pra gente entrar junto. Aí, vou ser sincero, o brasileiro, o que eu falei? Cara, consórcio, nem sei o que é isso. Desacreditei total do produto. Não quis saber, queria continuar na minha zona de conforto, se desfiz do consórcio. Porém, o que acontece? Passou 6 meses, meu irmão já tinha entrado. Passou 6 meses, eu vi que ele já estava mudando de vida. Passou um ano, ele comprou um carro. Aí o negócio é bom mesmo. Aí eu cheguei no meu irmão e falei, e aí, aquela proposta tá de pé ainda? Tá de pé? Porque, como que pode? É um erro comum do ser humano, desacreditar. Aí ele falou, tá de pé. Eu pensei 2 vezes. Pedi as contas da empresa lá e engatei. Como eu vi ele como exemplo, que ele fez acontecer, que deu certo, eu sabia que ia ser difícil. Ele falou pra mim que os primeiros 6 meses ia ser difícil. Mas ele mentiu, não foi 6 meses não. Foi 2 anos na batalha pra me chegar lá e falar, esse negócio é pra mim mesmo. Mas foi complicado? Foi difícil, mas é gratificante e é isso aí. Perfeito. Então, nada é fácil. E como se eu fosse dizer uma palavra agora sobre o caminho ser difícil, todo o caminho é difícil, mas onde você mais aproveita é nessa jornada aí. Tudo que você às vezes almeja alcançar, é bom curtir esse caminho. Às vezes é assim que é doloroso, às vezes a pessoa precisa do dinheiro para pagar isso. Como que eu vou curtir? Eu tô precisando de dinheiro, pô. Tô precisando de dinheiro para pagar minhas contas, não. Mas quando você está no negócio, e você curte aquele processo de aprendizagem que está evoluindo, que está sentindo, você se motiva. E só que quando você conquista também, quando você tem a conquista, você nem dá tanto valor como estava sendo, com a dificuldade. Porque quando você alcança aquilo, quando você busca, você vai
noites em claros e luta e corre, trabalha igual um louco. Ah, alcancei. Mas aí isso daí passa um tempinho, você já nem lembra do esforço, você nem dá valor. Vou dar um exemplo assim, às vezes uma pessoa comprou lá, você era moleque, comprou, se lascou, trabalhou, comprou aquela bicicleta. Aí você comprou aquela bicicleta, trabalhou pra caramba, depois quando vai ver, você passou um pano, todo cuidando igual um neném, dorme com ela. Aí depois passa um tempo, você vai tendo outros desejos, outras coisas, você nem liga, deixa lá no meio da rua a bicicleta, deixa qualquer um, empresta pra todo mundo. Sim, Nem liga mais. isso aí é aquele velho ditado, né? É a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? A gente quer muito ter, mas quando a gente possui é um tédio. A gente nem aproveita, a gente já quer ter outra coisa, já quer conquistar outra coisa. E mesmo. sempre fica naquele desejo, tipo assim, aí nunca tá feliz também. Sempre só pensando que, só vou ser feliz quando a bicicleta não, quando eu tiver a moto. Aí depois, não, quando eu tiver o meu carro. Não, quando eu tiver a casa. Nunca tá feliz. Nunca tá. Quando vai ser a felicidade? Só lá no futuro. Só quando eu conseguir isso. Não, então, curta o caminho. Sinta-se feliz com o que tem hoje. Seja grato pelo que tem até alcançar o próximo. E é assim que eu, também, como empreendedor, eu curto o caminho, né? É sofrido, é difícil ganhar, é noites em claro, mas é prazeroso também, né? Sim. Porque só dessa forma você vai continuar conseguindo se manter. Tem que então faça algo que você goste para conseguir se manter. Porque ontem a gente estava conversando, né? Ele falou que nunca o dinheiro pode ser o motivacional, porque senão você vai desistir, porque venda é oscilação. Uma hora você tá em cima, outra hora tá embaixo, e aí se você se motivar pelo dinheiro, quando você estiver embaixo, você não funciona. Então por isso tem que fazer algo que você ame, que você faria de graça, que aí quer dizer que você tá no caminho certo, porque é muito assim, né? Perfeito. Então vamos lá, meu amigo, mais uma pergunta para você. Fica à vontade, viu? Porque o cafezinho você tá em casa, hein? Tô bem tranquilo, vamos lá. Fica tranquilo, jogador. Passa a bola que eu vou fazer o gol. Então, sim, interessante fazer uma pergunta aqui para vocês. Que é bacana essa pergunta aqui, ó. O que vocês aprenderam na marra? Não teve ajudinha, ninguém te ajudou não. Na marra que até hoje você nunca mais esqueceu, ficou pra sua vida. Cara, o que aprendi mesmo na marra foi vender. Vender porque o que acontece? Eu creio que o vendedor, ele já nasce com o dom, cara. E minha história como vendedor já começou cedo, entendeu? Na região lá onde que eu me criei, eu nasci. Na verdade, eu nasci no Nordeste, mas me criei em São Paulo. Nasci no Maranhão, vim pra cá com 3 anos. Minha mãe, família com muitos filhos, 10 filhos, tenho 10 irmãos. Então imagina a dificuldade de chegar lá, chegar aqui, uma cidade nova, e outra, o pessoal vem de lá pensar em ganhar dinheiro. Sim. E a dificuldade no começo foi muito grande. Então eu comecei a trabalhar com venda cedo, para ajudar em casa, ajudar minha mãe, ajudar custear a casa, né? Aí eu com do 9 até os 11 anos de idade, eu vendia limão na rua. Então eu era conhecido como o menino do limão, lá na região que eu morava. E eu tive que aprender isso na marra, com 11 anos de idade. Porque geralmente 9 anos de idade, 11 anos, eu mesmo tenho filhos. Eu quero que meus filhos tenham uma história, não vou dar moleza, porque não pode. A gente não pode... Tem que entregar, mas tem que cobrar também. Sim. Mas eu quero que seja um pouco diferente da minha, porque 9, 11 anos de idade tá curtindo a infância, eu não. Eu tinha que trabalhar, já tinha responsabilidade. Então, eu comecei com um caso da responsabilidade muito cedo. Então, cara, isso... E eu não reclamo disso, não. Eu fico feliz por isso, porque foi o que me fez criar casca. Sim, foi o que te moldou, né? Foi o que te moldou. Isso mesmo. Top. E você? O que você aprendeu na marra ali? E até hoje você não esquece. Cara, eu tava aqui pensando enquanto o Dez estava falando. Eu lembro que no começo, quando eu era muito novo, minha mãe sempre me colocou pra rua, pra zona de desconforto, pra crescer. Eu tinha que me virar. Eu lembro que eu tinha 6 para 7 anos. Meu sonho foi ser jogador de futebol. Eu sempre quis ser o melhor jogador do mundo. Falei, não, vou ser o melhor jogador do mundo. Meu sonho. Até cortando você, eu era pra ser jogador, mas só que eu tive um problema no joelho que não deu certo. Todo mundo usa essa desculpa. Na verdade, não, eu sei, eu te conheço. Você era pra ser jogador, só não deu certo por causa das drogas. As drogas das pernas. Lógico. É isso aí, não. Boa. Mas aí eu lembro que eu tinha 6 para 7 anos, minha mãe pegou, colocou, não sei quer jogar bola? Quer? Então vai, entra no ônibus aí, vai lá, fala com o cobrador lá, fala que você vai descer lá perto da ponte metálica lá e se vira lá, vai lá. Isso eu tinha 6 para 7 anos. Pra vir embora, você sabe o caminho lá, sabia andar até o ponto de ônibus e é o 012. Você não é nenhum retardado, você vai ter que ir.
Aí minha mãe sempre foi assim, sempre me jogou muito pro mundo, sabe? E eu valorizo, você falou, eu considero que isso me mudou. Então eu tive que aprender a me virar. E quando eu caí no empreendedorismo, um pouco, eu sempre vendi, igual você falou, desde cedo. Sempre foi aquela pessoa que ia pro fornecedor lá pro Braz, na de São Paulo, trazia mercadoria, tava usando, o menino gostava da camiseta, vendia pra ele, gostava do relógio, vendia pra ele. Então eu sempre fui vendedor. Porém, quando eu tinha 17 anos, minha mãe pegou, eu passei para Federal de Santa Catarina, que foi onde eu falei pra você fazer federal. Com 17 anos, ela me mandou para outro estado, sem saber onde eu ia dormir, sem saber o que eu ia comer, só com a mala e vai com Deus, chega lá, você se vira. A mesma coisa da ponte metálica. Só que a ponte metálica era do bairro de onde eu morava, pro centro de Osasco. Agora também era para outro estado. E aí cheguei lá, tive que me virar. Então, tipo, eu sempre tive que aprender na marra, não tinha ajudinha não. Você vai lá, chega lá e se vira, vai onde vai dormir, o que vai comer, sem dinheiro. Eu que não guardasse meu dinheiro não pra ver se eu ia estar bem lá em Santa Catarina. Então, tive que aprender na marra, a me virar. E aí, quando eu caiu na venda, eu tive que ter uma coisa, tive que me virar, eu tive que aprender. Mas é muito bom. Tudo é venda, mano. Tudo é venda. Hoje a gente chegou num consenso que tudo é venda. Isso, tem que ter resiliência. Resiliência é tudo. Sim. Tem que ter resiliência é tudo. Sim. Porque o que acontece com muitas pessoas que ficam pelo caminho porque não sabem suportar o processo. Então, é isso, cara. É legal ver histórias assim e é até parecida, né? Sim, Muito bacana. Vocês não... Deixa eu segurar aqui. Segura aí. Controla. Olha só, interessante. Sim, às vezes eu conheço mais tempo o Ded do que o Marcel. Vou contar um pouco a história aqui, como que eu conheci, assim, o nosso contato, primeiro contato, como foi. Tem tudo a ver com o início do meu negócio. Mas eu falo assim, um pouco que eu conheci cada um de vocês, eu vi assim um perfil semelhante, por isso que tem outras pessoas, como eu disse, né, que estavam lá na lista, que eu ainda vou entrar em contato, Sim. vou chamar, são amigos, parceiros aí, que eu vou convidar para participar. Só que quando eu fiz, vou chamar 2 pessoas, né, não vou chamar uma só de cada vez, vou chamar 2 pessoas. E até você demorou para responder, aí você já tinha dado o ok, mas você demorou para responder, só que eu fiquei insistindo, porque eu poderia já ter chamado outro. Só que eu falei, não, eu quero que sejam os 2 aqui, porque eu vejo um perfil semelhante, assim. Eu sei que todo empreendedor tem um perfil de empreendedor, vai ser parecido, né? Mas de vocês, assim, com vendas, é muito semelhante, assim, eu vejo o perfil. E até quando agora vocês estão contando as histórias, e meio que são bem parecidas mesmo, Sim, né? se conecta. Muito legal, muito bacana. E aproveitando, eu vou falar da história de quando você, na verdade, pode segurar aí. Quando a gente conheceu, eu estava começando meu negócio de maneira forte. Esse da Famacel, na verdade, já tinha tentado algumas coisas, já tinha, assim, não é tentado, mas criado aprendizado em outros negócios, né? Não era fácil. Não compensava seguir, então serviu de aprendizado. Mas quando foi na Famacel, quando eu fui abrir a primeira loja, não fui abrir, eu comprei um espaço, um negócio de outra pessoa que já estava tocando, mas ele estava em decadência. E aí eu não tinha o dinheiro suficiente, ele me ofereceu, eu não tinha o dinheiro suficiente, aí o que eu fiz? Eu falei, você aceita meu carro? Dei meu carro e mais um valor, peguei um empréstimo e fui para cima. Fui para cima eu e minha esposa, na verdade eu ainda trabalhava como CLT e minha esposa que já tocava o negócio, né? E aí um amigo meu, um amigo em comum nosso, ele me falou sobre o DED, né? Sobre como funcionava, eu fiquei meio, pô, mano, será que é assim mesmo, tal, consórcio? Eu conheço consórcio, não vale a pena não, vou esperar pra caramba. Ele, não, pô, o cara é bom, me explicou, tal, cheguei, conheci você. Eu tava no momento de pandemia, eu não tava precisando muito usar carro, mas já ia terminar aquilo ali. Só que em pouco tempo, acho que dentro de 2 meses, eu fui contemplado. Dentro de 2 meses eu fui contemplado, ou seja, eu consegui dar entrada no meu negócio, e logo em seguida eu já não estava mais a pé, já estava de carro já. E eu falo assim, 2 meses, eu não lembro assim exatamente quantos dias, mas 2 meses eu já estava com carro, não foi nem com... Assim, foi um negócio que eu falei, putz, as coisas tá tudo acontecendo, tudo dando certo, mas você faz parte do processo ali para não... Sabe, não... Sim. A gente, imagina só, a gente nessa correria, eu morava em Barueri, trabalhava em Osasco, ficava nesse período aí, necessitava, né, de um meio de transporte ali, talvez se eu fosse pegar trem, ônibus, talvez dificultaria muito essa transição ali. E aí eu assim, sou muito grato ali por você, nesse início ali. Eu sei que eu era, assim, eu vejo assim, eu sou o seu cliente, mas hoje a gente é amigo porque eu acho que provavelmente a gente tem propósitos e coisas semelhantes que nos conectou. E assim, talvez não seja apenas um cliente, né? Você viu ali também a história, talvez deve ter se conectado, e a gente até hoje, desde 2020, a gente ainda tem contato, já comprei outras cartas de consórcio, sou cliente ainda, e a gente segue aí uma história, e hoje você está aqui para contar essa história, porque não é por causa de amizade não, é por conta da sua história mesmo. É muito bacana,
Show. E o Marcel, assim, eu conheci há pouco tempo, mas também Sim. não é à toa que eu te chamei aqui. Eu não te conhecia, eu vi que... na verdade, depois eu tive mais contato pelas suas redes sociais e vi a sua correria, dia a dia, é, ajudando outras pessoas ali com mensagens, mesmo correndo atrás do seu negócio. E também, todo dia ali, sem parar, postando, igual você falou. Na verdade, é você, mas teve o incentivo da sua esposa ali, né? Sim. Chinelando você para... Mas foi isso, realmente chamou minha atenção, viu? Que você está com a energia, com a vontade de ir ainda além, mesmo que já alcançou os seus objetivos, talvez, não sei se quantos sonhos já alcançou até hoje, mas não para, ainda está na busca, entendeu? E é muito interessante ver esse tipo de história aqui, Sim. por isso que vocês foram convidados aí e tá distribuindo para o pessoal um presente, né? Uma história que ajuda outras pessoas Pra caminhar, dá esse conhecimento aí, passar pro pessoal. Cara, Júnior, é muito bom ouvir essas palavras, porque é assim mesmo. O que que acontece? Todo produto que a gente vai oferecer, quem controla a maioria das vezes é as pessoas. São pessoas, a gente precisa de pessoas. E tem as pessoas que é de má intenção e as que trabalham de forma correta, entendeu? E eu trabalho, cara, eu tô 7 anos nisso, eu trabalho de forma correta. Porque hoje, pela forma que eu trabalho, hoje tá tranquilo, eu só trabalho indicação, no caso igual o que aconteceu com o Júnior, que é de clientes que já tem histórico de outras pessoas que eu já realizei. Então fica mais fácil, entendeu? Porém, para me chegar nesse nível, eu tive que conquistar primeiro pessoas que não tiveram experiência comigo. E foi difícil, foi complicado. E muita gente tem preconceito de consórcio, porque acha que consórcio geralmente é igual do banco, que é engessado. Porque consórcio de banco, se você só faz com gerente para conseguir crédito alguma coisa. Agora, quando você pega administradores que é especialista, igual a forma que eu trabalho, é diferente. A gente consegue oferecer vantagem que o banco não oferece. Então, dentro do seu perfil, a gente consegue acelerar a entrega do bem. Não é aquele consórcio engessado. Então, muitos clientes perguntam para mim, mas consórcio demora? Não demora, vai depender de você. Vou entender a sua ideia, em cima do que você me passar, eu vou saber se vai demorar ou não. Mas a gente consegue fazer um negócio para acelerar e... deixa eu só explicar pro pessoal aqui. Eu fui contemplado em 2 meses, mas é assim, consórcio não é aquela certeza não, tá? Ele faz um trabalho, uma consultoria ali, que ele acompanha o cliente ali. É especialista, né? Ele consegue entender ali os quantos você... o que você pretende alcançar, a sua carta, né? Isso, e também assim, não é garantia que você, porque eu fui no segundo mês, não é garantido isso, mas ele faz um trabalho dentro das suas condições para tentar alcançar o melhor dentro do seu perfil, dentro do valor que você quer alcançar. Então assim, o trabalho dele é para acelerar aquilo ali dentro das condições que pode ser alcançada. Não existe promessa, não existe mágica, não existe, eu compro, em vez de eu vou no financiamento, fazer o financiamento, eu vou no consórcio, mas vou pegar o carro amanhã também. Não é isso. Tem todo um processo ali e ele explica tudo direitinho. Depois vocês E é isso mesmo, chamam ele lá. porque falando em cima do que ele me falou, porque consórcio é grupos, não tem o que eu enfeitar e tem os chamados grupos em andamento, que pessoas vendem aí, às vezes não sabem nem o que está falando. Porque futuro ninguém consegue ver, né, gente? Futuro ainda não inventaram, alguma forma de ver o futuro. Mas quando a gente tem um passado, vamos supor, eu pego um grupo de consórcio que rodou 3, 4 anos, ele tem um histórico, então a gente consegue puxar como que foi as contemplações desses 3, 4 anos, pra gente enquadrar em cima do que você me passar pra te ajudar, porque eu tenho um histórico, eu sei como que tá saindo, não tô trabalhando cego, entendeu? Então a gente consegue ter uma assertividade maior na contemplação por conta disso. Você avalia o passado para ter resultado, para poder ver o resultado futuro. Né? Isso mesmo. Fala aí que você estava sem microfone. No caso, você avalia o passado para ver o próximo resultado futuro, né? Você vai com base nos dados do passado. Então, mas é isso aí. Então, pessoal, o papo não ficar... Vai descontrair um pouco. Vamos descontrair. Fala aí. Fala você, Marcel. Você lembra de alguma história aí dentro de todo esse... A sua história até hoje aí, desse empreendedorismo. Alguma engraçada, alguma situação inusitada aí que você contaria pra gente? Carol, uma situação engraçada que eu vivi dentro do empreendedorismo, vou falar pra vocês. Você pegou agora, hein? Pegou agora? Pegou, deixa eu ver. Alguma coisa engraçada que eu vivi. Sei lá, inusitada. Começa você que eu vou pensando aqui. Cara, você. tem uma história engraçada, que é o seguinte. Tem não, cara, eu ia falar... Essa daí não?
Ah, do seu irmão lá foi interessante. Ah, do seu irmão, mas você já contou aqui. Quando você então, começou, ele vamos, ó, foi o te que eu enganando. tenho de engraçado pra passar pra vocês, cara. É que Não, mas inusitado, estranho, esquisito, o cliente, uma situação, sabe? Tipo assim, pô, lidar com pessoas, nada. Tipo, uma pessoa pensava que era isso, putz, que foi difícil. Uma situação. Manda que eu tô com aqui. Teve uma situação engraçada que você vai até virar corte. Tem dois clientes meus que são amigos. E são clientes que é que nem o Júnior que virou amigo pessoal. Aí, o que que acontece? Vendedor tem que criar situações. E eu criei uma situação com esses dois amigos clientes que foi de vendedor mesmo. O que que acontece? Apareceu uma oportunidade lá de consórcio, uma tabela diferenciada. Eles vão entender e eu vou cortar e vou encaminhar para eles. Eu ofereci primeiro para um. E eles são amigos, se conhecem. O que que eu falei? Ó, eu já vendi, vamos usar o exemplo, eu já vendi com o Francisco. Imagina, a gente sempre tá junto, sentado em mesa, batendo papo, almoçando. Aí eu falei, já pessoal, a gente tá sentado junto lá na mesa, almoçando, entre os amigos, que a gente sempre tá junto, né? Conexão é isso. Sim. Aí eu comento na mesa que o Francisco fechou e você não fechou o negócio. Vai ficar feio pra você. Aí eu falei isso pra um e pra outro. Aí o que que aconteceu? Os caras falaram, se meu amigo fechou, então eu vou fechar. Aí depois de um tempo, um ligou pro outro, perguntando, e aí, você fechou o consórcio lá com o Gerizael? Aí ele pegou e falou, fechei. Ele falou que você fechou, eu não ia ficar pra trás. Aí ele falou, nossa, que fila da mãe. A mesma coisa que ele usou com você, ele usou comigo. Ai, cara. Essa é boa. Essa é boa. Bacana, O hein? vendedor tem que criar a situação, não tem jeito. O que aconteceu, que eu lembrei que, foi o que aconteceu recente. Foi com o meu sócio, a gente tava lá na loja do centro, e ele tava na outra unidade, lá de Santo Antônio. Aí chegou um cliente na loja e queria comprar um tênis, na loja de roupa, o cliente ia comprar um tênis, chegou lá, acabou todas as meias da loja, o cara tava tirando e queria uma meia pra provar. Adivinha que meu sócio fez, arrancou a meia dele e deu pro cara, mano. O cara colocou a meia dele, não, e o melhor, ele ainda levou o tênis do cara, então deu certo a venda. Deu certo a venda. Mas vendedor é assim, aqui é história de venda. Sim, mesmo. resolveu o problema. Olha, Resolveu e aconteceu a pena. Não, mas aí, ó, isso daí tá aí o diferencial. É que quem quer vender não arruma desculpa, tem que Sim. arrumar um jeito. Tem que Então são histórias inusitadas, engraçadas, mas que talvez vocês não lembrem agora. Sim. Mas provavelmente tem inúmeras, mas que você tem que se virar nos 30 e tal pra fazer acontecer. Então, mas é muito bacana isso. E agora eu queria, a gente já tá, eu acho que um tempo esticado aí, gostaria de falar assim, queria que vocês falassem algo, sei lá, cria um corte, faz um corte pra você, fala naquela câmera ali, dá uma dica aí de uma palavra de incentivo ou uma dica pro pessoal que tá vendo, até pra você usar nas suas redes sociais ali, ó, você já faz um videozinho, já faz um corte, já posta no seu Instagram, já. Sim. Na verdade assim, é porque às vezes a gente é que assim, as pessoas falam assim, se o conselho fosse bom não dava, né? Então às vezes que vem de graça, às vezes as pessoas não recebem como deveria. Mas então por isso que eu tô brincando assim, né? Às vezes você tá falando uma dica, um conselho, mas talvez ninguém dê essa atenção. Então, tô brincando assim, já que ninguém dê atenção, eu pensei que um corte ali pro seu Instagram, pra ficar bacana, mas fala aí. Ontem eu tava na igreja, fui numa célula, na verdade, num evento de empreendedorismo lá em Alphaville. E eu ouvi uma palavra que é muito interessante. Deus, ao longo de toda a história, nunca errou. E não vai ser na sua vez que ele vai errar. Então isso pegou muito forte em mim. E eu fiquei porque a gente quer ser muito imedialista. Igual você falou, quer ser muito... que as coisas com pressa. E a pressa é inimiga da perfeição. E a pressa, ela é uma incredulidade disfarçada. Então, tipo, a pressa é literalmente inimigo, não é de Deus. Deus não fez nada com pressa. E Deus, ele não se cansa e mesmo assim ele descansa. Então eu vi isso e fiquei, caramba, se até Deus descansa, mas ele não se cansa. É que aprender a descansar em Deus é não fazer as coisas com pressa, é ter a calma, porque nada vai vir fácil. Tudo tem o seu processo, Deus não vai entregar nada na sua mão que você não tiver capaz de receber, de segurar, de controlar. Então esse é o corte que eu deixo aí pro pessoal. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ó, o corte que eu vou criar é o seguinte. É um negócio que eu tava pensando ontem. A gente não gosta de filme de super-heróis? Super-heróis. Na vida real a gente acha que não existe superpoder. Existe o superpoder. Isso aqui, ó, por exemplo, que eu tô fazendo é um superpoder. Na verdade é um poder que tá pequeno ainda. Porque o que que acontece? Eu não sou acostumado a fazer isso, a gravar, o Júnior me conhece. Conversando no natural, cara, eu sou destravado, mas ligou a câmera eu travo. Mas tô destravando. Porque o que que acontece? É igual a escola lá dos X-Men. Você não tem que ir lá para você aprender. Você chega com poder, mas
com o poder travado. Aqui, aí como que você vai conseguir controlar o seu poder? Com a constância, treinando. E o que você tem que fazer é isso. Não ter medo de começar, de colocar a cara, de destravar seu poder. Porque é isso, é o sentido da vida, tudo é prática, tudo é prática. A gente tem que praticar. E eu tô falando isso para o meu eu do futuro. Ó, tô aqui hoje travado, mas eu comecei e meu eu do futuro vai ter um resultado muito grande. Aí, ó. Bacana, show de bola. Pessoal, Agora eu vou te entrevistar. Desculpa, eu vou te entrevistar. Agora me fala você. Fala O você. seu também. corte agora. O seu corte. Não escapou, Não. aí não escapou. caramba, né? Coloquei na saia Era só eu justa. fazer uma pergunta. Só eu que tinha que fazer pergunta. Agora eu te entrevistei. Eu Então vamos lá. Então, quando vocês falaram, quando vocês comentaram aqui, veio uma fita aqui, bobinou uma fita aqui e eu pensei dessa maneira. Realmente, as coisas que a gente quer conquistar, coisas grandes, mas as coisas da vida, as coisas boas da vida estão nos pequenos detalhes, que a gente passa batido no dia a dia na correria. As coisas parece chavão, já parece coisa que batida, que o pessoal fala, mas é isso. Mas para pensar, às vezes você tem filha, né? Você tem filha também. Mas eu tenho um filho, às vezes a gente corre para trabalhar, para conquistar as coisas por eles, certo? Só que às vezes eles não querem nada de mais, dinheiro, celular, não querem, nem sabe o que é isso às vezes. Às vezes quer só um momento com você. Então às vezes você falou, até Deus descansa. Então a gente tem que trabalhar com sabedoria, dar o gás quando é preciso, mas também saber o momento de descansar, de curtir a família, ter um momento com os amigos, se divertir, porque assim, o nosso corpo é poderosa. Nós falamos, tem o poder de ser o que você quer ser, mas ela também precisa ser recarregada. Sim. Então, quando você tiver seu objetivo, seu alvo, você vai atrás com tudo, mas no momento que você tiver, curta aquele momento, curta as pessoas que estão lá, aproveita, tem muita gente bacana no seu caminho, mas você você passa por cima que nem conhece, nem vê, nem sabe o que ele é, como a gente aqui, né? Isso aqui cria uma conexão de entender como você... Eu conheço você há muito tempo, mas eu já procurei saber o que você faz realmente, como você trabalha, como que você... Ah, mas não tem nada a ver comigo, mas ouvir sua história mesmo, ouvir sua história de verdade, como você... Porque é inspirador, sim. Às vezes as pessoas só se inspiram em cara famoso que já conquistou. Não, às vezes quem está do seu lado ali está tendo uma história bacana, que até é mais parecida com a sua, que às vezes você pensa assim, pô, mas não consigo alcançar aquele cara lá que ele é muito famoso ou já conquistou muito... Então, se inspira em histórias menores, então, aqui você consegue alcançar? Então, presta atenção no detalhe, presta atenção nas coisas que pessoas simples já estão ensinando, pessoas mais velhas. Uma coisa que eu penso também é assim, às vezes tem o seu avô ou um vizinho mais velho, um senhor, que às vezes você, quando cresce, às vezes quando você se inspirava nele, via, nossa, aquela pessoa é uma pessoa inteligente, uma pessoa que é isso e aquilo, mas quando você vai ficando mais velho, vai tendo mais consciência sobre as coisas, você vai pensando, nem é tudo isso que eu pensava. Você vai se achando mais, sabe? Eu quero dizer assim, as pessoas que estão perto de você, que você achava que era sábio, você começa a descartar e pensar que as pessoas do seu lado não têm nada a te oferecer. Mas não é isso. Às vezes nos detalhes, às vezes em coisinha ou outra, você já evoluiu. Mas às vezes aquela pessoa que está do seu lado, que às vezes você já passou por experiência, às vezes ele não sabe nada de negócios, mas ele tem tanta experiência na vida, que às vezes uma história dele é um insight ou uma mudança na sua vida. Às vezes você estava querendo desistir de algo, ou sobre vida mesmo, não sobre negócio, mas sobre vida. Então, às vezes se a gente prestar atenção em detalhes, talvez a felicidade esteja ali, sabe? Sim. Não lá na frente. Faz sentido. Chega. Muito bom, muito bom. O meu não vai fazer na corte não, primeiro foi um podcast. Pessoal, foi bom. Você falou sobre... o Júnior comentou sobre sabedoria. Eu estava acompanhando Provérbios, eu fiquei 31 dias consecutivos lendo um capítulo por dia de Provérbios e entendendo a sabedoria. E como que a gente adquire sabedoria? A gente adquire sabedoria de uma única forma. Deus não dá nada de mão beijada. Deus não vai entregar nada em nossas mãos de mão beijada. Quando você pede sabedoria para Deus, Deus vai te dar problemas, vai te dar dificuldades, vai te dar aflições, para assim você adquirir a sabedoria. Então, muito... Não, meu Deus, o pessoal cria muita barreira, cria muita dificuldade, acha que Deus vai colocar as coisas de mão beijada. Mas não vai dar nada de mão beijada, nada bem fácil. Você, Guedes, conquistou alguma coisa fácil na sua vida? Não. Tive que batalhar muito, tudo é batalhado. E outra, quando vem muito fácil, quando já é difícil a gente consegue, já desvaloriza, imagine quando você ganha com facilidade, não tem aquele... Falar igual eu tava falando, né? Sim. Eu até
com essa fase aqui, até para arrumar uma namorada era uma batalha. Então, pessoal, então, vocês que é grande empreendedor, como foi o mês de junho? Legal, né? Tipo assim, Sim. fala pro pessoal, às vezes fala sempre que esse mês foi ruim, esse mês foi difícil, esse mês agora tá o Donald Trump, agora o Lula, agora não sei o quê. Para nós que estamos em Osasco, em ramos diferentes, como que foi esses meses anteriores, a meta de vocês? Como que foi? Conseguiu atingir? Está dentro do padrão? Passou alguma porcentagem da meta esperada? Estava aquém do esperado? Como que foi esses meses aqui? Nós estamos em agosto, né? Sim. Como que foi junho, julho ali para o pessoal também que tem algum negócio? Entender, assim, ter um termômetro ali. Sim. Como Ó, foi vou pra falar você? para vocês aí que estão assistindo. Mês de junho e julho. A gente na loja, a gente cultiva muito a venda ativa, ou seja, a gente não espera o cliente vir até a gente vai até o cliente. Então a gente tem meta bronze, prata e ouro. Mês de junho a gente bateu a meta ouro. Mês de julho já bateu a meta prata. Porém, a gente teve alguns imprevistos no meio do caminho. Saiu colaborador, funcionário, vendedor saiu da loja. Então teve algumas barreiras, mas não foi por isso. Não foi por isso, justamente por a gente acabou criando alguns empecilhos que não batemos a meta. Não teve o devido empenho. Porque a gente não fez nada muito extraordinário comparado ao mês de junho. A meta era bem parecida, mudou 5 mil reais e por 6 mil, acho que por 6 mil não bateu a meta. Mudou 5 mil, então foi, tipo, não foi porque saiu o vendedor que não bateu a meta. Talvez foi faltou um pouquinho de gás, sabe? Mas foi, mesmo assim a gente bateu a meta, a gente tava esperando, porque a gente não espera de Lula, Trump, como você falou, de Bolsonaro, quer saber? E ninguém nunca comprou nada de mim, eles influenciam na economia aí, mas eu que não vou atrás do meu cliente não pra ver se a economia vai me dar alguma coisa. Então é mais ou menos assim. Isso aí. E aí? Cara, sobre falar de meta, sobre esse negócio de meta, eu sou um cara organizado. Muita gente pensa que não, mas eu sou organizado. Tudo planilhado. Eu gosto de falar do que passou o primeiro semestre do ano. Vamos falar sobre o semestre do ano. E, cara, a minha meta, comparado com o que eu faturei ano passado, esse ano, pela glória do nosso Senhor Jesus, eu consegui quase dobrar a meta. Nossa. Entendeu? Vamos colocar aí, mais de 80% do que eu vendi ano passado, no semestre passado, eu vendi nesse, mais de 80%. E, cara, a minha ideia como empreendedor eu acompanho isso. Você tem que colocar isso, você estabeleceu uma meta, vamos supor, concluir uma meta em 2024. 2025 você tem que fazer de tudo para superar aquela meta. É um crescimento, mas é um crescimento com inteligência. Você também não pode crescer demais não também, senão explode. Entendeu? A minha ideia é o seguinte, vamos ter aí, como eu praticamente já dobrei no semestre, o meu pensamento é crescer o meu faturamento no mínimo aí 30% a mais do que eu faturei ano passado. Então, graças a Deus, pelo esse semestre que eu tive aí, foi do ano de 2025 muito bom, então estou praticamente chegando aí nessa meta de faturar 30% a mais, cara. E é maravilhoso, é bom demais. Bacana. Fala você. Eu fala, aqui no... Sim, por trimestre, quebrando por trimestre aí, o primeiro trimestre para mim foi bacana. No segundo trimestre, teve uma queda bem grande, assim, por vários fatores, mas deu para notar uma queda grande no comércio ali, realmente não foi só eu que senti, todo mundo reclamando, mas assim, a gente não se espelha, a gente não solta não solta o empenho porque os outros estão falando que está ruim. Sim. A gente continua empenhado, mas realmente não somente está fraco o comércio, mas por vários fatores. E fatores a gente não conseguiu atingir as metas, né? Nenhuma das metas no segundo trimestre. Mas nesse último a gente já deu uma bocada renovada. E agora tudo isso a gente trouxe de aprendizado, criou melhorias. Nesse tempo também que a gente não estava tão atarefado, criou melhorias que agora, nesse trimestre, agora mês de agosto já vai ter um diferencial. Então, eu vejo o mês de agosto com boas expectativas para alcançar metas que eu já bati no passado, no ano de 2024 ali. E daqui para frente, a gente espera grandes resultados ali. Mas você aí que está vendo, não é só você não, tá? Esses meses aqui foram mais difíceis, mas como nosso amigo disse aqui, não tem essa não. Para mim, que é do comércio ali, do varejo, do popular, foi complicado, sim. Ele também é um vendedor, mas ele dobrou as metas, atingiu as metas que ele precisava conquistar. Então, não vai não olha o quintal do vizinho, não se baseia não se mede na régua dos outros. E se tiver devagar, aprende com os erros que aconteceu ali, vai ajustando o barco ali para o próximo mês você vir com tudo. É isso aí. Eu vou complementar. Eu vi
seu posicionamento tá muito bom. Porque eu também vocês estão criando bastante conteúdo. E é aquela velha história, né? Quem é melhor? Vou fazer uma pergunta pra vocês dois agora, entrevista aqui. Quem é melhor? Vou cortar, hein? Vamos lá. Vamos responder antes, hein? Vamos. Quem é melhor? Madeiro ou McDonald's? É melhor que esse Qual lanche é melhor? Do Madeiro ou do McDonald's? Aí é gosto, hein? Então, não, vamos mas lá. eu vou falar assim, mas realmente, o Madeiro já é um mais sofisticado. Certo. Opinião é a mesma. Ok, Madeiro, né? Vocês estão prestando atenção, né? Madeiro então é melhor. E agora, quem vende mais? O Madeiro ou o McDonald's? Não, claro que é o McDonald's. Então, por quê? Porque o McDonald's é visto no mundo inteiro. Então, nem sempre o melhor, quem tem a melhor qualidade, vai vender mais. Mas quem é mais visto, vende mais. Então, Cara, o posicionamento... Você roubou minha frase, eu ia falar isso. Tá vendo? Ó, Você vê, é conexão mesmo. conexão. É conexão, eu ia falar isso. É uma coisa que eu me acho muito bom, cara, no que eu faço. E não é ego, não é nada. Porque a gente tem que pensar positivo. E eu posso, eu quero, eu consigo. E é a fase mais clichê que tem. E realmente você tem que pensar assim. E eu não aparecia muito. Tem pessoas que a gente não pode julgar as pessoas. Ai, puta, aquele cara ali fatura mais que eu. Por quê? Porque o cara tá, igual você usou o exemplo aí, o Madeiro não divulga que nem o McDonald's. Então você tem que se divulgar. E é o que eu tô começando a fazer muito agora e vou começar, vou destravar isso e vou seguir. Porque é usando o exemplo. Eu gosto de usar o exemplo, igual eu usei com vocês ontem, de uma cliente, amiga minha, que é dona de clínica de estética. Ela falava que era excelente. Às vezes consertava eu de clínicas muito conhecidas de estética. Mas o que acontecia? Ela trabalhava que nem eu, indicação. Vamos supor, ela usou o exemplo que uma vez ela fez um trabalho na mãe. Excelente trabalho. Aí essa mãe foi indicar a filha. O que a primeira coisa que a filha perguntou? Me passa o Instagram dessa médica aí pra me dar uma avaliada, ver como que ela trabalha. Sim. E ela não tinha nada pra mostrar no Instagram. Aí ali foi a virada de chave nela. Que ela falou, pô, eu tenho que começar com esse processo também, porque hoje tudo não tem jeito, é digital. Pode fugir, Então a né? gente tem que trabalhar o digital. Não tem E pra é onde o que eu fugir. vou começar a fazer. E, É não, o cartão de visita, agora é o Sim. Instagram, né? E você falou que não é que você não foi visto, você foi muito visto. E o seu percurso, que você foi atrás dos seus clientes, Isso. tem uma carteira de indicação, e Isso. você foi muito visto por essas pessoas. Mas você não deixou de ser, que agora você está querendo se posicionar para novas pessoas Novas através do pessoas, Instagram. isso. Porque a gente analisando, igual a gente estava falando de metas, analisando pro semestre, olhar o seu semestre foi bom também. Seu primeiro trimestre foi bom, o segundo já deu uma caída, mas se olhar pro semestre foi bom. Foi bom. Então não é ruim. Vender aquilo, uma hora tá em cima, outra hora tá mais embaixo. É normal, é um processo, né? Tudo é aprendizado. Exatamente, e tipo, setembro é o próximo mês, agosto, setembro. Setembro já tem projeções muito maiores do que esse mês. E a gente já tá aqui pensando, como que vai ser a meta do próximo mês? Vamos buscar a meta desse mês e como vai ser no próximo mês? Porque a gente sabe que se não bater nesse mês, no outro bate. E assim vai indo sucessivamente. Isso mesmo. Sempre aprender com erro, igual você falou. Sempre aprender com erro. Você falou um exemplo aí. Não é erro, é aprendizado. Exatamente, Tira o nunca é erro. Tira o erro. Ou você tá fazendo e deu certo, ou você aprendeu. É aprendizado. No seu exemplo, você falou resumindo. Quem vende mais? O melhor vendedor ou quem oferece mais? Então, às vezes você não precisa ser o melhor, mas basta oferecer mais. Oferecer Então, mais, exatamente. a captação é assim, né? O vendedor é isso. Você tem que abrir a boca, oferecer, aparecer. Uma frase muito impactante essa. Você não vai vender para todo mundo, mas você vai começar a vender quando falar com todo mundo. Sim, Entendeu? É Exatamente. isso. Não exatamente. adianta. Às vezes você falou também de um. Talvez o seu exemplo, assim, por o McDonald's, realmente é outro formato até. Ele tem Sim. uma venda rápida, mas Sim. serve para tudo. Se você for, às vezes um cara é um alfaiate, você que né, só anda nos tempos. Mas lá tem o cara é um alfaiate, o cara é dos bons mesmo. Tá lá, tem um cantinho dele, só quem conhece vai lá, sabe que o cara deixa o negócio bacana. Só que o cara é das antigas, velho, é um senhor que não tem nem Instagram, não sabe nem o que é isso. Só por indicação. Então, só o pessoal dali que sabe que ele é muito bom. Então ele não vai atingir um público tão grande. E às vezes um cara simples que está no Instagram, que tem uma rede social, não é tudo isso, ele não aguenta mais, tem tanto serviço, ele monta uma empresa grande e ele só é mais famoso pelo nome, e ele não é tão bom, faz uma roupa mais ou menos, mas porque ele apareceu para muita gente. Sim. Então, o serviço dele, todo mundo lembra dele porque ele está aparecendo. Agora ninguém vai. Eu nem sei quem é esse senhor que eu falei para você, do alfaiate, não, nem sei quem é, nem me apresentaram ainda. Tipo assim, eu tô procurando ele, mas eu não achei ainda. Eu vou lá, vou ter que ir ali naquele lá reparo rápido ali que tá lá no Google. Vou ter que procurar aqui, vou lá no Google, achei reparo rápido ali no shopping. Aí eu vou lá, porque eu achei no Google. Eu não conheço esse rapaz ainda. Sim. Então, ele precisa ser mais visto. Então, imagina só, o cara é bom, além disso, ele está sendo visto em todo lugar. Ele sim, igual o McDonald's também,
ele é muito bom, né? Ele é bom no que faz, ele é ágil no que faz, ele, às vezes não é porque é bom o sabor do, mas ele te atende rápido. Sim, ele entrega eficiência demais, então. E é o mesmo sabor. É. Então ele é eficiente. O McDonald's é uma das poucas empresas do mundo que consegue entregar o mesmo produto ou serviço do mundo inteiro. Você pediu um Big Mac lá em Dubai e pediu um Big Mac aqui no Calçadão de Osasco, é o mesmo produto. Isso é um... Como que o McDonald's faz isso? Criando processo. Tem uma forma de fazer um hambúrguer, outra forma de fazer não sei o que. Então, tipo, tudo é um processo que eles passam para os funcionários. O funcionário lá de Dubai é a mesma coisa que o funcionário aqui de Osasco faz. E entrega o mesmo produto no mundo inteiro. E o cara que entra lá, o processo é tão bem definido que pode entrar um funcionário novo, como você falou. Teve mudança de funcionário e tal. Pode trocar de funcionário, mas o desempenho, a entrega deles não cai. Não cai, porque você só entra, o cara só entra no processo. Não vai, você já sabe fazer hambúrguer? Você já tem experiência com hambúrguer? Não. Você só vai vir aqui e fazer esse processo. Só tem que fazer isso aqui, ó, pronto. E vocês assistiram o filme deles lá, que ele monta. A grande sacada do McDonald's, eles são fortes pela sacada do processo. Quando eles montam lá dentro do aquário, eles desenham e fazem o processo, justamente o processo dele para um não se bater com o outro. O que faz a montagem do lanche, um não se trombar com o outro. Então o processo deles é muito bem definido. E eles vão, às vezes, eu não tenho essa visão, porque não passou lá na TV, nem no... Mas hoje em dia, quando você olha lá, você vai pedir um lanche, você vê a menina lá, tá falando aqui, né? 2 hambúrgueres, não faz, queijo muito especial e tal. Eu gostaria mais R$2 e uma batata grande, tal. Sai falando com você ali, parece um robô. Só que ao mesmo tempo, ela já tá recebendo aqui. Ó, ela tá fazendo 2 ao mesmo tempo, né? Te atendendo, fazendo pedido, recebendo do outro. O processo é rápido desde o início, desde o começo que você tá desde o começo que você está fazendo o pedido, o processo já... É um processo bem montado, só que bem definido, mas a gente pensa, cada um faz seu processo. Ou seja, eles já evoluíram. Uma pessoa já está fazendo 3 processos, três etapas do processo, 3 etapas. Então você fala assim, tá tão bem definido, ele já sabe tão bem o que fazer, que ele nem vai fazer tudo errado. Aí às vezes o cara vai lá, ela tira, atendeu, não tem ninguém para receber, não tem mais ninguém, ela vai lá, sei lá, encher refrigerante, já, sabe? Tipo assim, e depois, mas ela, tô atrapalhando, que eu tô fazendo um monte de coisa. Não, depois ela só volta para lá, sabe? Então, sim, é bem definido, né? Então nós, realmente, tudo para evoluir. Quando a gente não está conseguindo atingir as metas, talvez rever o processo. Não, quem é o presidente, o que está acontecendo? Não, rever, já ajusta seus processos aí, já melhora seus processos. Por captação, como que eu posso captar mais, como que eu posso aparecer mais, como está meus funcionários, como que ele pode desempenhar mais. Então, e a gente tem que focar naquilo que a gente controla, né? A gente falou muito de processo. Exato. A gente tem que focar no que a gente controla, porque não tem como eu ficar bravo, ficar mal porque o dia está chuvoso. Eu não controlo o tempo, eu tenho que focar no controle. O que eu controlo? Porque se você focar em tudo que você controla, a chance de ter resultado é muito maior. Porque você está controlando aquilo que cabe para você controlar. Agora você quer controlar o que você não consegue controlar sua esposa, controlar seu funcionário. Não, você consegue controlar os processos da empresa, controlar você. É como ele disse, aquela hora que ele falou assim, o Ded falou, você consegue ver o futuro? Não consigo ver o futuro, o passado. Então o passado vai te ensinar a se preparar para o futuro. Exatamente. Então ele consegue dar uma prévia do futuro. Então se é algo que acontece, você notou um padrão, talvez esse padrão se repita. Então você consegue prever isso. Então a mesma coisa, você não vai, o movimento está fraco. Você não consegue colocar um monte de gente vir. Quantos clientes tem aqui? Eu quero que hoje venha 100, colocar 100 pessoas. Mas você consegue mudar, melhorar processos para melhorar a sua venda, criar mais oportunidades, buscar novas alternativas. Sim. Então justamente o que você falou, perfeito. A gente tem que trabalhar cada vez mais no que a gente controla, para buscar melhor desempenho. Sim. Não tem como você, vai chover, vou ter que fechar porque vai chover. Que droga, hein? Agora eu acabo com minhas vendas. Então eu vendo sorvete, mano, vai fazer frio logo hoje que eu comprei uma barraca de sorvete. Não é assim que funciona, né? Às vezes, a sua tristeza é a bênção de outro. Então, a tristeza de você que vende sorvete. Ela traz. Enquanto um chora, outros vendem lenço. Então você tem que ser a pessoa que vende o lenço. Entendeu? Porque o que acontece? Falando sobre vendas mesmo, muita gente acha que vender. O que você tem que primeiro conectar para depois vender? Entendeu? Eu mesmo no mercado de consórcio, que é o que eu atuo, eu comecei a vender depois que eu não queria vender. Porque o que acontece? A gente tem uma boca e 2 ouvidos. E às vezes no processo da venda, se a gente tem 2 ouvidos, a boca só tem um. Então a gente tem que escutar mais. A gente tem que escutar mais o cliente, entender a dor dele. Aí que a gente usa a boca para curar a dor dele. Exatamente. Entendeu? Curar a dor dele através da ideia do seu produto. Se o seu produto, você entendeu, escutou, viu? Se o seu produto vai
ter alguma eficiência na vida dele, aí você vai ofertar o seu produto. Mas agora tem gente que quer vender a qualquer custo, já ligar, não cria conexão nenhuma, aí já oferece, já pula todas as etapas, porque vendas é Vender etapas. soluções, né? Vender solução. Não tem etapas, não tem essa, você tem que criar conexão, a pessoa precisa confiar em você, É entendeu? igual aquela história lá do... Como que é? O cara pega uma caneta, vende essa caneta pra mim. É, Sim. Aí você vê Lobo, ele... Lobo de Wall Street. Lobo de É, ele cria, assim, nesse caso, ele vê uma necessidade, ou seja, ninguém vai querer comprar aquela caneta, Sim. a não ser que tenha uma necessidade, então é justamente isso. Ele criou uma necessidade, ou ele viu uma necessidade. Ah, qual que é a necessidade? Aí ele falou, assina esse contrato pra mim. Mas com a necessidade ele fez a venda, não é? Toma essa Isso, caneta porque ela é Ele bonita. criou a necessidade. Aí virou o cenário do jogo. Ele não precisou vender, o cliente percebeu que ele precisa comprar. Sim. Isso que eu quis falar na minha frase. Não é você não querer vender, você tem que fazer o cliente querer comprar. Sim, exatamente. Entendeu? Colocando situações em cima do seu produto se realmente servir para o cliente. Sim. Suprir uma necessidade, né? Do que ele precisa. Não é só um artefato, não é a caneta em si. Você é uma solução. Você tem uma solução. Isso é uma cultura muito forte lá dentro do Grupo MG, que a gente faz muito essa venda consultiva, que é a venda de consultar, a venda de buscar entender, porque ninguém sai de casa querendo comprar uma camiseta. Ninguém sai de casa querendo comprar um tênis. Agora, quando você cria essa urgência, quando você cria esse problema, você mostra pro cliente, tá, mas e aí, você tem um aniversário, alguma coisa, alguma... Dia dos Pais. Dia dos Pais tá chegando. E aí, beleza? Opa, João, vi aí, tá chegando Dia dos Pais, já comprou um presente pro seu pai? Você mostra a pessoa que ela precisa disso, você mostra que tem puto, ele mostrou que tem um problema. Eu tenho meu pai, não comprei um presente pra ele, é o problema que ele criou na minha cabeça. E aí, nossa, não... Criei um problema, só que eu tenho a solução do seu problema aqui. Eu tenho uma camiseta com custo acessível, total. Você mostra, você vende benefício, você vende solução e assim é bom. Então, quando você. Porque às vezes a pessoa ela tem a dor, ela tem o problema, mas ela é inconsciente. Então, você tem que trazer a consciência do problema pra ela. Você tem que trazer a consciência da dor pra ela. Você falar, ó, você tem, por exemplo, o Dia dos Pais. Você tem o Dia dos Pais, pronto. Conscientizei ela. Agora ela sabe que ela tem um problema. Puta, Dia dos Pais, comprou presente pro meu pai. Só que aí você vem com o problema, com a solução. Com a solução do problema. Você vem com a solução do problema. E aí, fica bem Mas alinhadinho. é isso. Pessoal, o nosso tempo até estourou, né? Que a gente tava meio... Eita, Legal, fluiu, mas agora eu acho que já vai ficar até Sentamos. maçante. Tem papo aí pra dar ideia aí, se você a gente contar essa história e ficar trocando ideia. Mas quero agradecer vocês pela presença aí. Obrigado aí pelo papo. Vamos continuar construindo aí esse projeto aí. Espero que vocês aí, como convidado, até ser um colaborador aqui do projeto, que venha mais vezes aí, possa ter um tempinho aí pra gente participar, fazer um bate-papo, tá junto aí, que não seja só dessa vez, porque tem muito papo, não dá pra gente contar tudo aqui dentro de 1 hora. Então, a gente marca aí para fazer um bate-papo tirando dúvidas, falando sobre consórcio, falando sobre vendas, falando sobre tudo que você constrói ali dentro do seu YouTube, sobre os seus projetos, falar mais sobre isso especificamente, que hoje foi um papo mais contraído, para a gente apenas o pessoal conhecer a gente, mas vamos marcar aí, sejam sempre bem-vindos aí para quando quiser vir, as portas estão abertas, só dar um toque ali e a gente vem de novo e bate um papo aqui, tira toda a dúvida do pessoal sobre o que vocês fazem, tá bom? Então, Pede aí pra galera. gratidão, muito obrigado a todos que assistiram. Espero ter agregado a vida de todos que estão assistindo. Muito obrigado, Júnior. Sem palavras aí, cara. Gratidão de coração mesmo. E é isso aí, vamos tocar esse projeto, fazer acontecer. Muito boa conexão com o meu amigo também. Isso aí. Então, ó, gratidão por todos que estão assistindo aí. A vida de vocês importa muito e a gente espera ter agregado. Fala um pouco aí dele. Cara, é muito gratificante. É o primeiro podcast que eu estou participando e agora pode ter certeza, viu? É o primeiro de muitos. E espero ter agregado alguma coisa aí para vocês, entendeu? Tenho certeza que o projeto é um projeto que o Júnior está começando agora, é novo. Ele já teve alguns participantes, é novo, mas é novo ainda. Mas eu tenho certeza que o começo não é mil maravilhas, mas eu tenho certeza que com a constância a gente vai estar melhorando e o que a gente puder estar sempre agregando. E se ninguém te convidar lá, eu te convido Tá para vir de novo. E outra, já vou colocar aqui, ó. Teve amigos meus que são empreendedores e pediu para me dar um alô aqui. Eu vou dar o alô, falou que é tímido. O Thiago, meu parceiro Thiago, da Pizzaria Lopes. Ó, Tô Thiago. dando um alô, você da sua pizzaria, mas eu quero você aqui também nesse bate-papo. Thiago, queremos você Conversando com o aqui. Júnior, tá bom? E meu parceiro e amigo Valtão, meu sócio. Aí, ó, Sócio da minha empresa.
E quero vocês aqui, ó. Tem o Rodolfo, entre outras pessoas. Rodolfo várias, também. várias pessoas, Pode vir. pessoas boas. Tem que tomar um Às café. vezes peço desculpa se eu esqueci de citar alguém aqui, porque são muitas pessoas, não dá pra citar todo mundo, tá bom? Show. Mas é isso. Tamo junto. Parabéns. Alex, toca uma música aí pra gente. Tá com a música. Vamos a música aí, Alexia. Falou, pessoal. Aí, ó, acabou, valeu. Agora pode falar. Ixi, agora foi bom. Agora pode falar. Mano, eu queria